Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir mais um conteúdo do Charla Podcast com o Juan Maldonado, o Juan lateral esquerdo, né, que foi lendário no Flamengo aí durante bastante tempo, fazendo uma dupla sensacional de laterais aí com o Léo Moura. Título do vídeo: Flamengo campeão da Copa do Brasil 2006. Aqui na thumb ele fala que o jogo ser contra o Vasco foi épico, foi sensacional. Bom, vamos trocar de janela. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, sempre muito importante. Ao se inscrever, acione o sininho, deixe like no vídeo, comente sobre o que você está vendo, ou então me diz só de que cidade e que estado você é. E é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal 321 Lau. Agora, em relação a essa campanha da Copa do Brasil, você falou aqui pra gente rapidamente. O Flamengo teve 3 técnicos no ano, né? Salário atrasado, estrutura da Gávea e tal. Vocês achavam que vocês iam bater campeões, assim, esse ano, cara? Ah, não, a gente não achava. No começo muito difícil, né? Como eu falei, do estadual ruim. Mas cara, isso que é uma coisa fascinante no Flamengo, assim, cara. As coisas vão acontecendo e cria uma atmosfera, uma força que realmente contagia e foi crescendo, né? Cada fase que a gente passava foi crescendo. E aí, quando a gente chegou na final contra o Vasco, era aquela força absurda que vem da torcida, né? Deixou o Mengão chegar. Foi Galo nas oitavas, Vitória nas quartas. Eu acho que foi Guarani nas oitavas, Galo nas quartas e Patinga na semi. E aí final contra o Vasco. E tem a mudança de técnico pra galera que não sabe. Por exemplo, a galera conhece o vídeo do... senhor Valdemar. Isso. O Valdemar leva o Flamengo pra final. Isso. Né? Ganha Copa do Brasil. do Ney Franco na semi. Isso. E aí a galera pega o eliminado Ney Franco. Vale lembrar que teve a parada pra Copa. O Ipatinga eliminou o Botafogo. Isso. Né? E aí o Ipatinga tava fazendo barulho e tal, a galera troca de técnico da semifinal pra final da Copa do Brasil. Como é que isso pegou no grupo, assim, cara? Vocês estavam bem com o Valdemar, né? Sim, de forma um pouco surpreendente, né? A gente não imaginava, pelo fato de ter chegado na final, mas a gente também começou um brasileiro um pouco oscilante, né? Não tão bem. O time já estava, né, num nível melhor, já até de performance e de confiança do que estava no começo do ano no Carioca, né? A Copa do Brasil deu isso pra gente, né? Essa confiança. Mas a gente estava como teve um período grande, né? Pela Copa, pela parada da Copa, a final foi coisa de 1 mês e meio, quase 2 pra frente, assim, da semifinal. Então a gente ficou jogando brasileiro e nesse meio tempo a direção acabou optando pela troca de comando. E aí veio o Ney, né? Veio o Ney Franco, que por um lado também teve esse tempo pra treinar o time, mês, né? A gente teve uma intertemporada lá em Manaus, que foi muito bom pra gente também, pro Ney conseguir conhecer o time e passar a cara, né, do Ney pro time, né? Pro time pegar a cara do Ney. Então, deu certo, né? Então, isso que a gente aproveita, comemora e... Mas essa parada aí foi a maior covardia, eu acho. Porque o Valdemar não tava tão mal. Tem esse meme do Valdemar aí. Mas eu convido você, rubro-negro, a pesquisar aí o retrospecto do Valdemar. Quantidade de vitórias, derrotas, empates, etc. Ele não tem a campanha ruim, aproveitamento ruim. Não é muito ruim assim, como parece. Porque toda vez que o Flamengo perde o treinador, o meme do Valdemar retorna, etc. De que o Oswaldo de Oliveira vai comandar pelo telefone, etc. Mas eu achei zoado isso. Realmente, o cara ganha do outro na semifinal e quando vai disputar a final, quem disputa é o outro, que perdeu a semifinal. Pô, surreal isso. E deu certo. Sou obrigado a perguntar, você responde se você quiser. Na época, o que a galera disse, aí é bafafá, ninguém nunca comprovou nada, nem as partes falaram. Mas na época rolava uma história de que tinha um impasse do comando do futebol, que era o Kleber, né, Leite, com o Valdemar, no sentido de que dar chance para uns garotos da base, principalmente pro Renato Augusto, que não jogava. E jogou a final, né? Renato Augusto, que vai disputar agora a final contra o Flamengo pelo Corinthians. E aí dizem que esse embate que acabou resultando na saída do Valdemar, a entrada do Ney Franco, que aí ele foi escolher por ser um técnico, tava ali em ascensão. E nesse período em Manaus, o Ney teve tempo de colocar o Renato pra jogar, e tanto que chega na final, ele bota um esquema com o Renato, de camisa 10 e tudo mais.
Sim, você fica à vontade. Se teve isso, teve alguma coisa assim lá. Às vezes isso nem chega no grupo, né? Mas. Então, sinceramente, eu não sei. Não sei se teve alguma coisa assim. Eu tinha uma postura, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Muito na minha, assim, em relação à diretoria e a treinador. Não gostava muito de me envolver com certas coisas, entendeu? Então, procurava fazer meu trabalho ali. Sempre tinha muito receio, assim, de ter um relacionamento mais próximo e, de repente, alguma informação vaza e, pô, o Juan aqui falou, porque, né, ele que fala com o treinador, ele que fala com o diretor. Ou, de repente, ele joga porque é amigo disso ou daquilo. Então, sempre procurei manter uma relação bem profissional por quem eu era comandado. Mano, só pode ser isso mesmo, porque não tinha de fato, de verdade, eu falo pra vocês, de quem se lembra da época. Não tinha motivo assim, absurdo, gritante pra mandar o Valdemar embora, mano. Ele tava até sendo... Quando ele saiu, eu fiquei bolado. Falei, caralho, que loucura. Quando ele chegou, logicamente que é... Porra. É como no vídeo você vê, Valdemar o caralho. Mas aí, conforme ele foi trabalhando, cara, ele tava mostrando até resultado, com o time tirando leite de pedra ali. Só pode ter sido essa situação do Renato Augusto aí mesmo, porque convido você a pesquisar. Porra, vou até fazer isso, cara, na moral. Pera aí, deixa eu abrir uma outra janela aqui. Valdemar... É Valdemar Lemos, né? Cara, no Wikipedia tá dizendo aqui que ele treinou o Flamengo em 29 partidas, com 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Isso não é... Porra, é maravilhoso? Não, mas pela época do Flamengo, como o Flamengo tava, não chega a ser ruim, não. De verdade. Não chega a ser ruim, não. Bom, vamos seguir. E em relação a isso, a final... Pô, Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil, né, irmão? Eu acho que um dos jogos mais marcantes aí da sua vida, até porque muita gente eliminou o Flu, lembra né? do seu gol na final, né, também, né? Acabou marcando muito pelo gol, né? E primeiro título nacional contra o rival no Maracanã realmente foi... A gente nem podia nem sonhar com um cenário tão perfeito. Não, E o gol começa com o Léo Moura e acaba com o Juan. Isso. E aí a gente gosta de entrar no cenário, assim, como se a gente estivesse em campo. Lembra pra gente o seu gol aí na final contra o Vasco? Então, a jogada começou, né? Tava com o Renato Abreu, a bola mais aberta, né? E eu passei pra dar uma opção, mas eu passei por dentro. Não passei por fora, como ele tava aberto. E aí a jogada desenha pro lado esquerdo e eu continuo acompanhando a jogada por dentro. E vindo de trás ali, né? O Léo Moura carrega e corta pra dentro e chuta. E no que ele chuta, a bola bate no zagueiro e sobra pra mim ali na frente, né? Falei, agora eu vou ter que chutar, né? Eu sou doido. Aí vem o Luizão aqui, deixa. Eu falei, deixa nada. Eu chutei. Deixa. E ele Tá vem, consagrado já aí, pô. ele vem de lado, mas ele vem inteiro pra bola também, né? Mas ela tava mais pra mim, eu falei, deixa nada. Aí chutei. E lembro até hoje, assim, né? A bola, ela veio girando muito, assim, como ela veio do rebote. Falei, vou só encaixar o pé nela pra ela não ir lá na arquibancada. E aí, no que eu pego na bola, eu vejo que ela vai no canto, aí é explosão, não sabe nem pra onde ir, não sabe pra onde correr, não sabe fazer nada. O vídeo da tua comemoração é muito boa. Você tá com essa cara mesmo, assim, de não sabe o que fazer, tá ali. A emoção é tão grande que... Não sei se na preparação do jogo, se você, lateral, se prepara, porque eu acho que o centroavante se prepara. Fazer um gol preciso, né? Agora você, o Léo ali, vou fazer um ótimo jogo, não sei se passa na tua cabeça, vou decidir esse jogo, fazer um gol. Tá? Eu acho que é o gol da sua vida, ou não? Com certeza, o mais marcante, né? Então, a gente tem mais um sonho de fazer um gol numa final do que, né? Se mentalizar isso. A gente mentaliza mais indo no fundo, cruzando, né? E sendo importante dessa maneira. O gol a gente não mentaliza tanto de uma forma profissional, né? Mais na forma de paixão pelo futebol, né? Mas eu tinha uns flashes assim, né? Tinha um deles, quem que não tem, né? De fazer um gol numa final. Sim, Maracanã. Exatamente. Então, eu tinha assim aquele sonho mesmo. Falei, nossa, imagina se acontece, né? E tal, e graças a Deus aconteceu. Pô, muito fera. E eu ia te perguntar assim, a gente nunca vai acontecer isso com a gente. O quê? Né? Fazer um gol numa final no Maracanã, Flamengo e Vasco. Não vai. A gente não vai fazer esse gol. No videogame. O Cantarelli é um maluco engraçado. A gente não vai fazer esse gol.
Pode marcar um jogo contra os caras do Vasco com 80 anos, a gente vai entrar lá e fazer o gol. O que passa na cabeça, mano? É só Cara, explosão, dá pra pensar em nada, ou passa um replay ali do que você viveu só até ali? sair correndo igual um maluco. E o gol foi ali na frente da torcida no Vasco, né, cara? Então foi aquela coisa assim, aqui é passa Flamengo, aqui, né? né? E correr pra galera, meu. Caraca, muito foda. Aqui eu arrepio com essas paradas, mano. Não tem jeito. Não, porque esses momentos de futebol são... Pra quem não acompanhou, E o Luizão? Deixa. deixa... Quem vê se fosse ao contrário. Luizão... Pô, chuta, né, cara? Exatamente. Tá aí o maior artilheiro brasileiro de Libertadores. Jogava né? muita bola, Muito, Luizão. muita Cara, bola. injustiçado, jogava muito, Luizão. E eu vi esses dias uma Até situação... mais velho. Jogou no Sim. Botafogo, muita bola. Jogou no São Paulo. Porra, Foi onde ele atingiu, né? pô, Em 2005. sensacional. O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, né? Com gol do Obina e gol do Luizão. É. Foi pro esse segundo jogo, meio que, assim, com uma vantagem muito boa. O jogo do Valdir Papel. Então, Se não me engano, o Obina fez esse gol. Não sei se foi nesse jogo que o Obina fez o gol e saiu lesionado e ficou lesionado um maior tempão. Não tenho certeza se foi esse. Renato. e aí começa o jogo, logo no início rola aquela situação, que é uma expulsão do Valdir Papel, aquela atitude do Renato, que assim, eu tava na arquibancada, eu falei, pô, É. agora estava com vantagem, Vasco. Mano, o Renato Gaúcho. Cara, é muito nítido que ele tá com vontade de enforcar o Valdir Papel, que foi expulso no começo do jogo. Que loucura. Com menos um. Da onde você tá? Você chegou a perceber a saída do Papel, como é que foi, o Renato? Não, Na hora ali? época não vi. Na hora não vi. A gente viu depois só. Mas foi uma coisa que a gente teve que se controlar, né, cara? Porque tinha uma vantagem, uma boa vantagem. E com um a mais, se você vacilar, se você falar assim, agora acomodar, agora é nosso. se os caras acham um gol, eles iam voltar pro jogo, né, cara? Com tudo. Então, a gente soube manter, né, a concentração e depois que saiu o gol, cara, falei, agora não é possível que agora o título é nosso, né? Porra, com 3 gols de vantagem em um a Bota a bola menos. embaixo do braço. Era o Edilson, né, que jogava no Vasco. Sim, O melhor jogador do Vasco era o Edilson. Era o né? Edilson, também Valdiran, que tinha se destacado. O Valdir, que né, faleceu. faleceu. Né? Mas Ramon Menezes, né? Ramon Menezes, Menezes. tá. Na semifinal, Cara, nem sabia que o Valdirão faleceu, mano. Loucura. o Vasco, assim, quando os times param pra Copa do Mundo, o Vasco tava com mais moral do que o Flamengo. Pela imprensa, né? Porque foram 2 jogos com o Fluminense, o Valdirão jogou muito. Só que assim, o Fluminense e o Vasco, naquela época, então, tinha uma situação de que geralmente o Vasco vencia. O Fluminense podia estar com o time melhor, mas o Vasco tinha uma coisa que ele vencia. E a imprensa deu meio que assim, quem passou do Clássico chega mais forte, porque o Flamengo passou do Ipatinga. O Ipatinga foi uma surpresa e tal. Só que aí eu queria que você falasse também, o trabalho do Ney Franco nesse mês que vocês tiveram foi muito importante, né? Porque o Vasco era um time de contra-ataque. E o Ney entrou no jogo num 3-6-1, mais ou menos, ali. Tirou o contra-ataque. O Vasco achando que o Flamengo ia pra dentro, e o Flamengo, o Vasco teve que sair aí nisso. O jogo é amarrado um pouco no início, mas quando o Flamengo consegue 1-0, matou totalmente o esquema do Vasco. E foi algo que ninguém tava esperando do Flamengo jogar daquele jeito. Ele botou o Rodrigo Arroz no time. É muito importante, assim, esse trabalho do Ney ali, num tempo curto, mas que ele conseguiu mexer no grupo, né? Pô, ele tem muita até coragem, Ele né, tava na de beira do conseguir... Depois eu vou perguntar se ele fazia resenha, né? Na beira do carro. Acho que não, né? Meio pra baixo, né? Então ele foi muito inteligente, né, e corajoso de mudar essa formação, né, numa reta final ali de Copa do Brasil. E depois de uma formação que a gente jogou bastante tempo, né, dando mais essa liberdade pra mim e pro Léo Moura, né. Eu ia pausar e falar isso. Nessa época que o Juan e o Léo Moura estavam no auge, muita gente que passou pelo Flamengo comandava lá o time com um esquema tipo um 3-5-2, esse 3-6-1, com essa variação aí, que deixava eles livres para poderem ir se mandar no ataque. Cara, durante muito tempo, os melhores jogadores do Flamengo nas partidas eram o Juan e o Léo Moura. Era absurdo, cara. Eu acho que eu nunca vi o Flamengo jogar de forma com uma amplitude de campo tão grande quanto nessa época do Juan e Léo Moura, cara. Porque a gente é até meio mais ou menos acostumado a ver o Flamengo jogando muito por dentro, né? Com passe por dentro.
Eventualmente tem aí, a gente tem os laterais que vão ao fundo, fazem cruzamento. A gente não vê muito o nosso time jogando com jogadores de ponta que fazem jogada pela ponta. Assim, não é muito comum. Tentou-se fazer isso durante um tempo até. O Flamengo jogou com jogadores assim. Mas, assim, tipo, nesses últimos anos pra trás aí, 7 anos pra trás, 6 anos pra trás. Mas não é muito comum. Nessa época aí, cara, era muita jogada pela ponta. O que esse maluco aí cavava de pênalti. Cara, ele invadia a área, o vagabundo encostava nele, ele se atirava de um jeito que, cara, convencia qualquer um. Era impressionante esse maluco jogando. Ele era muito bom lá. Cara, ele viveu, obviamente, o auge da carreira dele jogando no Flamengo. Absurdo, cara. Absurdo. Então, foi muito bem. Ele soube mudar também a formação durante o jogo, né? Na entrada do Obina. Saiu o Renato, né? Putz, quem saiu? Foi o Renato Silva que saiu. Agora não vou Tirou um lembrar. zagueiro e botou o Obina. Então, também Eu falei do 3-5-2, teve esse 3-5-2, esse 3-6-1, mas eu acho que o Flamengo jogou muito tempo também com uma formação que acho que era 4-5-1. Mas aí, o Juan e o Léo Moura, né, compondo a defesa, os 4 da defesa, mas, por exemplo, alguns treinadores tinham quase sempre aí um volante de estimação, tipo o Joel tinha um tal de Rômulo, sempre tinha um cara que era tipo um cão de guarda que ficava junto com os zagueiros ali para deixar o Juan e o Léo Moura aí viver a vida, saca? E aí formava-se um trio de zagueiros para segurar a onda, eventualmente até um segundo homem de meio de campo ali para dar mais uma contenção, e eles iam embora pro ataque porque esses caras eram o principal desafogo. Com o Bruno, cara, já tinha uma jogadinha do Bruno com o Léo Moura, às vezes até com o Juan, que se ele agarrasse, se o sujeito faz uma jogada, o time adversário atacou, e o Bruno conseguiu pegar a bola firme, ele lançava a bola com a mão, depois da linha do meio do campo, esse maluco tava igual uma flecha já. Porra. também soube ter essa leitura durante o jogo, e o Obina entra e faz o gol. Então foi um trabalho muito importante, né, cara? Porque de repente se a final fosse já em seguida, né, da semifinal, de repente não tivesse tido essa mudança de comando. E como tinha esse tempo, né, a direção optou e deu certo, né? Pra gente, a gente tem que ser profissional, a gente reconhece o valor que o Valdemar teve, né, do trabalho, de ter feito a gente chegar na final. Mas o Ney também teve a sua importância, né, de colocar a sua cara no time ali, num espaço pequeno, né, de tempo. E o time fez 2 bons jogos contra o Vasco e... Porra, maneiro. Pô, esse vídeo foi legal, cara. Boas histórias. Esse título aí foi importantíssimo, porque o Flamengo já estava desde 1990 sem ganhar a Copa do Brasil. E estamos falando de 2006, né? São 16 anos de jejum, né, desse título aí. E na ocasião, já estava desde 92 sem vencer o Brasileirão. Então, foi depois de 14 anos sem ganhar título nacional e 16 sem ganhar a própria Copa do Brasil. O Flamengo acabou sendo campeão aí da Copa do Brasil 2006 contra o Vasco, que era mais legal. A gente estava vendo no retrospecto, onde a gente ganhou 99, 2000, 2001 estadual em cima deles, 2004 o estadual em cima deles e 2006 a Copa do Brasil em cima deles. Então, não podia ter sido melhor realmente. Vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante sua inscrição para a gente continuar crescendo aí embrasado. Acione o sininho quando se inscrever, deixe um like no vídeo para ajudar ele a chegar para cada vez mais gente. Comente sobre o que você viu sobre a Copa do Brasil do Mengão 2006, sobre o seu pensamento para essa Copa do Brasil de agora, se você acha que o Flamengo vai ou não vai ter chances boas de vencer. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fica todo mundo na paz e fui.